Pastor, eu acho que esse tema é um tanto quanto complicado, porque perdoar não é fácil. Mas com relação a Deus, tem um limite de perdão para nós, seres humanos? Por exemplo, eu pequei hoje, peço perdão. Peco amanhã, peço perdão. Ou Deus vai perdoar sempre, eu vou poder pedir perdão sempre que Ele vai me perdoar, ou tem um limite de perdão? Não vou perdoar mais porque a Ingrid errou ontem e ela está pedindo perdão de novo, hoje? Como que fica? Eu podia usar Mateus para responder sua pergunta e outros textos. Mas eu queria dizer para você uma coisa só. O perdão divino para conosco, ele sempre irá refletir a nossa atitude em perdoar. Como que eu perdoo? Se eu sou uma pessoa difícil de perdoar, a visão que eu tenho de Deus é de um ser difícil de perdoar. Se eu sou uma pessoa que tenho facilidade em perdoar, eu vou entender a Deus como alguém que tem facilidade em perdoar. Eu acredito que nenhum ser humano caminha tão distante que passe do alcance da graça divina. Agora, nós, às vezes, nos tornamos tão insensíveis para com o semelhante, para com aquele que nos ofendem, que nós limitamos a ação divina. É verdade que nós podemos chegar num ponto de ultrapassarmos a paciência divina e pecarmos contra o Espírito Santo. Mas só peca contra o Espírito Santo aquele que resistiu constantemente a oferecer perdão. Eu, você, todos nós aqui, nós não precisamos e não somos desafiados todos os dias a estender o perdão? Por que nós somos tão relutantes em dar perdão? Por que a gente tem tanto medo de oferecer o perdão para quem nos ofendeu? O que nós precisamos entender, e esta é a lição mais importante da Bíblia, a disposição que eu tenho em perdoar no meu relacionamento com os outros humanos será refletida na minha relação com Deus. Por isso que não é fácil. Mas quando eu despojo de mim mesmo, quando eu passo por cima de todas as injustiças que cometeram contra mim, e quando eu escolho perdoar, eu serei o mais beneficiado. Porque quem não perdoa, quem espera pela vingança, é como alguém disse certa vez. Quem perdoa, ele oferece cura. E quem espera a vingança ou não perdoar, é como comer um prato de veneno esperando que o outro morra. Isso não vai acontecer. Por isso, só o Espírito Santo pode trabalhar em nossa vida para nos tornar pessoas sensíveis. Para quando nós formos ofendidos, nós perdoarmos. Porque Deus vai lidar assim conosco. Marli. Deus demanda de nós obediência e não perfeição. A gente sabe disso. Mas se eu sou uma pessoa difícil de perdoar, isso significa que eu não estou nos caminhos de Deus, não estou completamente envolvida com Deus? Se somos pessoas difíceis de perdoar, possivelmente é porque nós alimentamos essa mágoa muito tempo no coração. Nós guardamos para nós muito tempo isso. Eu gostei dessa frase que essa jovem pronunciou. Ela disse que o perdão é um atributo divino. De fato é assim. Por isso que eu não posso me concentrar na ofensa. Eu não tenho que ficar dia e noite pensando naquilo que fizeram contra mim. Eu tenho que me concentrar no perdão e oferecer a Deus o melhor que eu posso. E pedir a Ele que aquilo que eu não estou conseguindo hoje, que Ele trabalhe em minha vida. De tal forma que um dia eu tenha condições de colocar a cabeça no travesseiro. Porque como alguém já disse, nada melhor para uma boa noite de sono do que uma consciência tranquila. Marcelo. Pastor, qualquer criatura pode receber o perdão de Deus desde que ela siga esses 4 passos. Certo. E no caso do diabo, se ele se arrepender, ele pode ser salvo? Ele pode receber o perdão de Deus e, consequentemente, ser salvo?
Muito boa a sua pergunta. Nós estudamos aqui o profeta Isaías e o profeta Ezequiel quando falaram do momento em que Lúcifer caiu em pecado. Quando ele tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus e quando ele quis para si a adoração que pertencia só a Deus, ou só Deus era merecedor. Nesse processo, Deus trabalhou com Lúcifer. Todos os passos que nós conhecemos que Deus hoje dá com o ser humano, certamente Ele deu com esse anjo, para que ele não chegasse nesse ponto. Mas Lúcifer resistiu, resistiu e resistiu, até um ponto que ele teve que ser expulso do céu. Não nos enganemos. O diabo teve, antes que fosse expulso do céu, todas as oportunidades que Deus poderia dá-lo. E quando ele foi expulso do céu, o seu caso já estava decidido. Hoje não há esperança mais para o perdão dele. E quando ele levou Adão e Eva ao pecado, sabe qual era a esperança de Lúcifer? Quando ele foi expulso do céu e viu o que ele havia feito e que não havia mais retorno, ele tentou iludir Adão e Eva para que, ao pecarem, o que Deus fizesse com Adão e Eva, teria que fazer também com ele. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e Eva e o de Lúcifer. Adão e Eva caíram em pecado porque eles foram induzidos ao pecado. Paulo diz que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Eles foram enganados. Lúcifer não foi enganado. Não havia o mal no universo. Deus o alertou de cada passo que ele estava dando. Ele não foi enganado. Ele, em sã consciência, fez as escolhas que fez. E é por isso que eu e você hoje somos chamados ao arrependimento e ao perdão. Em sã consciência, nós devemos entender de que o perdão é terapêutico. E se eu não estou disposto a perdoar quem me ofende, Deus não vai me perdoar. Não importa o que eu fiz ou o que me fizeram, o perdão de Deus é extensivo a todos. O que importa é que hoje, agora, o meu coração deve se abrir. Porque se eu não perdoar, eu não serei curado. Porque o perdão é terapêutico. Por isso vamos orar, para que Deus nos perdoe e nos ajude e nos dê forças para perdoarmos aqueles que precisam do nosso perdão. Bondoso Deus e Pai, obrigado porque o céu está interessado em nossa salvação. E obrigado porque o perdão nos foi franqueado mais uma vez ao estudarmos a Tua Palavra. Se existe alguém que nos ofendeu e que até o presente momento nós não conseguimos estender o perdão, que o Senhor opere em nosso coração um milagre, para que essa disposição seja em nós criada. Pai Santo, não deixe que as ofensas que nós sofremos endureçam o nosso coração e nos limite o perdão, para que o Teu perdão possa também chegar a nossas vidas. Perdoa naquilo que nós temos falhado. Perdoa os pecados que nós temos cometido. Perdoa as vezes que quebramos Tua lei e fizemos coisas que não foram do Teu agrado. Aceita-nos nesta hora, pelos méritos de Cristo. Transforma-nos, eleva-nos a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do Teu amor fluam para a nossa alma. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por sua companhia.